todos os presentes, fazer uma saudação especial ao doutor Ricardo, nessa sua última sessão de julgamento. Doutor Ricardo, foi uma grande honra ter participado ao longo de todo esse tempo dos debates com Vossa Excelência. Vossa Excelência, sem dúvida, trouxe um grande legado jurisdicional para essa corte e me honra muito ter participado por diversas oportunidades de debater com Vossa Excelência. E, com isso, quero saudar a todos e agradecendo a oportunidade, professor. Ilustre representante do Ministério Público, demais colegas advogados presentes, demais pessoas que estão acompanhando esse julgamento. Excelências, me permitam, antes de entrar em si na sustentação, me fazer até um destaque. O TRE, nesse caso, Excelências, teve uma atuação extremamente escorreita ao longo desse julgamento. Cumpriu todas as formalidades necessárias, abriu oportunidade para a intimação para que Quericles pudesse apresentar a documentação complementar, julgou tempestivamente todos os requerimentos que foram apresentados. O que, infelizmente, aconteceu, e aí não deve-se à atuação do Tribunal Regional Eleitoral do nosso Estado, foi uma falha de sistema eletrônico dos sistemas da Justiça Eleitoral que trouxeram essa certa complexidade para esse caso. Mas, na essência, esse processo, Excelências, como Vossas Excelências já até adiantaram, de forma muito acertada, esse é um caso relativamente simples, que na eleição de 2018 e na eleição de 2020, a Corte julgou diversas situações semelhantes. Em todas as situações semelhantes, houve o indeferimento do registro de candidatura, porque a questão que está sendo trazida aqui a julgamento é simplesmente a seguinte: a documentação que Quericles apresentou no dia 15 de agosto, ou seja, o último dia do registro de candidatura, e não foi aurida ao PJE oportunamente, ela prova as condições de elegibilidade e prova também que não incide nenhuma causa de inelegibilidade. Aqui, Excelências, eu vou centrar principalmente na questão da causa de inelegibilidade. E na eleição de 2018, diversos precedentes, como eu disse, foram justamente no sentido de indeferir o registro de candidatura. Porque, Vossas Excelências, vejam o requerimento de desincompatibilização que foi apresentado. O requerimento de desincompatibilização não tem o nome do servidor que foi recebido, que recebeu aquele documento. Não tem a matrícula desse servidor. Não tem o número de protocolo. Nada que possa conferir autenticidade. E ainda tem um detalhe muito relevante. Esse documento teria sido supostamente protocolado em abril de 2018, quando o prazo final de desincompatibilização era julho de 2018. E aí depois o senhor Quericles, mesmo tendo sido intimado, mesmo podendo ter juntado na época dos embargos de declaração, mesmo podendo ter comprovado agora, depois que o processo retornou do TSE, desde agosto a gente está discutindo esse processo, e nenhum documento foi apresentado para demonstrar a efetiva desincompatibilização. Agora, Vossas Excelências, imaginem se em todo o processo de registro de candidatura o TRE tivesse que diligenciar para saber se tem termo de posse, se tem ficha de ponto, se o ponto foi assinado, se não foi. Excelências, isso não foi exigido em nenhum processo de registro de candidatura julgado por essa corte ao longo dos últimos anos do tribunal. Nenhum. Por que vai ser exigido nesse? Excelências, eu trouxe na última manifestação, a questão de ordem, um precedente justamente de 2018. Está aí a última petição que foi juntada aos autos, de madrugada, depois que o colega apresentou a questão de ordem, nós tivemos o cuidado de trazer alguns esclarecimentos. E aí eu vou ler aqui, Excelência, é o precedente que foi julgado em 11 de setembro, da relatoria do doutor José Dantas de Paiva. E aí, na parte que interessa, ele diz: na espécie, o requerimento de afastamento apresentado pelo candidato apenas possui um número de protocolo escrito à caneta, sem qualquer referência à data, ao órgão endereçado, bem como ao servidor responsável pelo seu recebimento. Além disso, não se evidenciou, junto ao protocolo integrado do governo do RN, qualquer procedimento em nome do candidato que pudesse fazer referência ao alegado pedido de desincompatibilização. Registre-se ainda
que o candidato, apesar de devidamente intimado, não se manifestou nos autos. E o registro foi indeferido. Qual é a situação diferente dessa? Foi um candidato do PSOL, em 2018, para a situação dos autos. Reitero, a desincompatibilização não traz nome do servidor que assinou o suposto recebimento, não tem a matrícula, não tem um número de protocolo, absolutamente nada. E ela é datada de abril. Como é que depois disso não tem uma portaria de exoneração, não tem um ato de recebimento, não tem um ato de afastamento? E aí o que o doutor Ricardo fez foi garantir o direito da parte, que é ela que tinha um ônus processual, de comprovar seu efetivo afastamento. E ela não fez ao longo de 2 anos, porque não tem nenhuma outra verdade que possa surgir desse processo. A verdade é que não se desincompatibilizou. Todas as outras questões, se tem termo de posse, se tem ficha funcional, se não tem, isso é irrelevante para o direito eleitoral. Como o doutor Ricardo disse, pode interessar o direito penal. Porque o servidor tomou posse e não foi trabalhar, como é que é isso? Isso não existe, excelências. Se todo registro de candidatura a gente tiver que fazer isso, não vai ter mais registro de candidatura julgado a tempo das eleições serem realizadas. E aí nós trouxemos, excelências, em todas as manifestações, a posição do TSE é clara no sentido de que, abre aspas, a apresentação de prova de desincompatibilização é condição de registrabilidade. Cabe ao candidato comprovar isso e deixar claro que ele se afastou do cargo. Principalmente um vínculo que, de acordo com a prefeitura, era de provimento em comissão, que exige efetiva exoneração. E isso não aconteceu. Então, se tomou posse, não sabia que era provimento em comissão, isso é irrelevante. Porque a própria legislação da prefeitura de Monte Alegre, ela exige que a sessão ela se dá para ocupar cargo de provimento em comissão. Então, excelências, não tem maior relevância essa discussão, com todo respeito, claro, aos colegas que estão sustentando, mas para o direito eleitoral, o que importa? Desincompatibilizou ou não desincompatibilizou? E comprovou a desincompatibilização ou não comprovou? Não comprovou, o registro tem que ser indeferido. E aí, excelências, me permitam aqui adentrar nas questões que eu acredito que são mais complexas. A primeira é sobre a questão da oportunidade da apresentação dessa impugnação. E o que nós estamos defendendo é que o artigo 35, inciso 2, da Resolução de Registro de 2018, ele diz que a impugnação deve ser apresentada depois que o processo reúne todos os dados do processo. Em setembro de 2018, os dados do processo não estavam completos, porque o requerente apresentou, dia 15 de agosto, documentos, e esses não foram auridos ao PJE. Então, não tinha como alguém impugnar naquela oportunidade, porque não tinha os dados do processo completos. Esses dados do processo só foram complementados quando o TSE disse, olha, espera aí, teve uma falha aqui, judicial, do sistema eletrônico, e precisa ser incluída essa falha, essa documentação. Então, essa impugnação é oportuna. Por isso, óbvio, não é intempestiva. Mas aí, excelências, as consequências desse julgamento, até porque, como o parecer muito bem colocou, ela pode ser, essa questão da falta de condição de registrabilidade, ela pode ser conhecida de ofício. E aí, excelências, qual é a questão dos efeitos desse julgamento? Porque o voto do relator, ele foi muito claro, o relator do TSE, ministro Mussi, de que Caio, falta 1 minuto. O resultado definitivo dos eleitos fica condicionado ao que se decidir no julgamento do presente caso. E o que a gente está julgando não é um caso no presente. O tempo desse julgamento é um pretérito imperfeito. Era o que deveria ter ocorrido. E o que deveria ter ocorrido era justamente o indeferimento do registro e a nulidade dos votos. E isso tem efeito imediato. Doutor Caio, falta 1 minuto para Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Isso tem efeito imediato. A retotalização só viria a acontecer se ele conseguisse o provimento do recurso. Então, o que deveria ter ocorrido naquela época era o indeferimento do registro, como de fato aconteceu, e o que deveria ter ocorrido é isso, e é isso que o tribunal tem que dizer agora, no nosso ponto de vista, para dizer, deveria ter ocorrido isso, esses votos são nulos, cumpra-se a decisão do TSE, retotalize-se o voto, e o que se pede é a devolução do mandato
ao deputado federal Fernando Mineiro, eleito com mais de 98 mil votos, e que essa falha judiciária comprometeu a representação da população potiguar na Câmara dos Deputados, e isso precisa ser saneado com urgência, porque o tempo e essa falha não pode beneficiar a coligação do senhor Quéricles. Essa falha do sistema judiciário não pode continuar distorcendo a representação da população potiguar na Câmara dos Deputados e impedir o exercício do mandato por quem foi efetivamente eleito, que é o senhor Fernando Mineiro. Por isso, excelências, pede-se o indeferimento do registro, a aplicação imediata desses efeitos e, antes disso, o conhecimento da impugnação que foi realizada. Obrigado, excelências.